Olá, tudo bem? Nós vamos começar agora uma nova aula de Geografia sobre países de industrialização periférica ou países de industrialização tardia. Eu sou o professor Herbert e nossas aulas estão sempre sendo acompanhadas de acordo com os materiais de estudos. Bom, essas aulas sobre áreas de industrialização periférica serão divididas em várias aulas em sequência para que o vídeo não fique muito grande, ok? Vamos lá, tentem me acompanhar. E qualquer dúvida, podem estar fazendo as perguntas no link que, assim, na medida do possível, eu respondo. Ok. Também são conhecidos como países de industrialização tardia ou industrialização periférica, os dois são sinônimos, né? São aqueles que tiveram seus processos de introdução da indústria moderna em um momento histórico posterior aos dos países desenvolvidos. No último vídeo, eu comentei sobre os países de industrialização pioneira, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, né? Alemanha, França, Reino Unido, Itália, o Japão, na Ásia, Austrália, na Oceania. Esses são os países que tiveram seu processo de industrialização pioneira. Esses que nós vamos ver agora são países que se industrializaram bem depois. Eles são localizados geograficamente na América Latina, na África e na Ásia. Nesse mapa aqui nós temos a industrialização pelo mundo e como ela está se concentrada. Aqui, ó, na região nordeste dos Estados Unidos, né, uma grande industrialização. Olha, tá vendo? O México aqui, até por consequência do NAFTA. Na América do Sul, a pequena parte da industrialização. Europa, boa parte da industrialização, o leste europeu. Nessa região aqui entre o Japão e o norte da China, na verdade, a parte mais central da China, a África do Sul com uma boa industrialização e a Austrália. Bom, vamos entender agora os motivos do atraso da industrialização desses países. A imposição das potências europeias durante o mercantilismo, durante as grandes navegações entre os séculos XV e XVI e também durante o capitalismo industrial entre os séculos XVIII e XIX. As grandes potências europeias mantinham esses países sob a sua influência de colônia, onde eles tinham que fornecer matéria-prima enquanto que as grandes potências europeias industrializavam-se. A divisão internacional do trabalho é controlada pelos países ricos. E a divisão internacional do trabalho funciona da seguinte forma, na verdade, os países pobres ou os países do sul pobre, olha só, fornecem matéria-prima, tanto produtos agropecuários quanto produtos extrativistas, sejam as várias formas de extrativismo, seja mineral, seja vegetal, e consomem produtos industrializados. Os países pobres consomem produtos industrializados. E os países ricos, eles fornecem esses produtos industrializados de alto valor tecnológico. A industrialização no pós-guerra. Alguns países subdesenvolvidos começaram a se industrializar durante o século XX, mas principalmente após a Segunda Guerra Mundial, após 1945. Com destaque para o Brasil, a Argentina, o México, a Índia, entre outros que nós vamos ver no decorrer dessas aulas. Esse processo foi marcado pela forte presença do Estado, de empresas estrangeiras, as transnacionais e de capital estrangeiros através do FMI e do Banco Mundial. O FMI é aquela instituição, né, o Fundo Monetário Internacional, que foi criado pelos Estados Unidos pela Conferência de Bretton Woods, e a intenção dele, pelo menos a intenção original, é fornecer empréstimos para os países subdesenvolvidos ou países emergentes a juros muito baixos para que eles possam se desenvolver. Entretanto, devido à dependência de capital estrangeiro, esse desenvolvimento aprofundou as desigualdades sociais e econômicas, aumentou a dívida externa e a dependência dos países ricos. Vou pegar aí o exemplo do Brasil. Durante muito tempo nós fomos reféns do FMI devido aos grandes empréstimos internacionais. Isso privilegiou uma determinada classe da população, enquanto que outra classe, né, aprofundou as desigualdades sociais. Outras classes da sociedade aumentou o grau de pobreza.
Problemas comuns dos países periféricos ou de industrialização tardia. O processo de urbanização foi acelerado e desorganizado devido à concentração das indústrias em algumas cidades, em algumas partes, né? Isso motivou o êxodo rural, motivando ainda mais o processo de urbanização. Como as cidades não estavam preparadas, isso criou favelas, cortiços, bolsões de pobreza, entre vários outros problemas. As indústrias transnacionais modernas não absorveram a abundante mão de obra advinda do êxodo rural. Vamos lembrar que durante esse período a taxa de natalidade era extremamente elevada e o crescimento vegetativo também. Esses países passaram a fornecedores de produtos industrializados de baixa tecnologia, capitais na forma de pagamentos de juros da dívida externa e royalties. Para vocês entenderem, para ter uma mão de obra de boa qualidade e bem remunerada, tem que ter um alto investimento em alfabetização e qualificação de mão de obra. E como nós sabemos, né, sabemos porque já foi estudado exaustivamente em geografia e em sociologia, não é comum aos países mais pobres, subdesenvolvidos, um investimento amplo na área de educação. Aumentou a dependência dos países ricos, fornecedores de tecnologia e capitais, para empréstimos aos países subdesenvolvidos. Isso é um problema sério. A dependência entre os países pobres em relação aos países ricos aumentou muito. Vamos agora, pessoal, falar sobre os novos países industrializados, também conhecido como NICs. A partir da década de 1970, alguns países começaram a desenvolver uma política de industrialização para exportação. Esses países ficaram conhecidos como tigres asiáticos. São eles Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. Mais recentemente, a partir da década de 1980, outros países seguiram o mesmo caminho. São eles a Indonésia, Filipinas, Malásia, Tailândia e Vietnã. Esse segundo grupo de países é conhecido como os novos tigres asiáticos. Bom, os tigres asiáticos, apesar de não terem um mercado interno muito expressivo e serem pobres, montou uma forte política de exportação, montou uma forte estrutura interna voltado para a exportação. Essa forte estrutura atraiu muitas empresas para os seus parques, para dentro do seu território. Contou com uma forte participação do Estado na implantação de infraestruturas básicas, como transporte, comunicação, produção de energia e um expressivo investimento em educação. Então esses países, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, na verdade, esses 4 países fizeram um investimento interno muito forte. Quando eu disse parque, eu estava me referindo a parque industrial, ok? Esses países montaram uma base de investimento visando o mercado externo. E toda essa infraestrutura atraiu empresas dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. O Estado foi determinante para que todo esse desenvolvimento acontecesse. O Estado também criou as ZEE, Zonas de Processamento de Exportação, ou Zonas Econômicas Especiais, através de uma política de incentivos fiscais e da cessão de terrenos públicos para a implantação de empresas. Isso foi determinante também para atrair as empresas para dentro do país. Aqui, Singapura, ela fica localizada nessa região da Ásia, como vocês estão vendo, olha só, bem ao sul da Ásia, e essa é a bandeira de Singapura. Ok? Capital de Singapura. Taiwan, também conhecido como Ilha de Formosa, em muitos materiais é conhecido também como uma província rebelde. Se vocês observarem aqui no mapa, está ao sudeste da China. Essa aqui é a bandeira de Taiwan. Ok? Taiwan. Ok? E aqui Taipei, a capital de Taiwan. Coreia do Sul. Aqui no mapa nós temos as duas Coreias. Ao nordeste da China, Coreia do Sul fica ao sul da Coreia do Norte. Essa é a bandeira da Coreia do Sul. Ok? E aqui, Seul, a capital da Coreia do Sul, considerada uma das cidades mais modernas do mundo.
E Hong Kong, que já foi a capital da China, hoje é um estado autônomo, tá? Fica ao nordeste da China, ok? A bandeira de Hong Kong e a capital Hong Kong. Bom, aqui nós temos os novos tigres asiáticos. Os países começaram a se industrializar durante a década de 1980 e até hoje está no intenso processo de industrialização. A Indonésia, como vocês estão vendo aqui no mapa, a Malásia, vizinha da Indonésia, no sul da Ásia, sudeste da China, né? A Tailândia, o Vietnã, Tailândia e Filipinas, ok? Bem nessa região ao sudeste da Ásia, como vocês podem ver nos mapas, ok? Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula.